Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa permear nossos corações. O homem que apenas crê e não procura refletir, esquece-se de que é alguém constantemente exposto à dúvida, seu mais íntimo inimigo, pois onde a fé domina, ali também a dúvida está sempre à espreita. De Jung, no livro Interpretação Psicológica do Dogma da Trindade, e nós já discutimos muito isso aqui, né? Entre fé religiosa, a fé raciocinada, então a fé, que é aquela que não é trabalhada, é só uma fonte de dúvidas. E sendo uma fonte de dúvidas, obviamente, a gente acaba tendo um nível de agressividade com relação à crença alheia, que é por puro medo. Então, todo aquele que demonstra uma certa agressividade com relação à fé alheia é porque tem medo das suas próprias crenças. Então, hoje é o dia 22/10, o nosso próximo estudo vai ser 5 de novembro. E o tema de hoje é Deus único e o pensamento abstrato. Então, falando de fé, Deus é sempre uma questão de fé, e aí a gente precisa trabalhar a nossa fé raciocinada com relação a Deus para estabelecer o alicerce da nossa crença. Kardec diz que o motivo pelo qual várias das religiões e vertentes do pensamento vivem com uma dificuldade, ou até divergências, é porque essas divergências, essas dificuldades estão relacionadas com a ideia que eles atribuem a Deus, com a ideia que eles fazem de Deus. Então, a partir do momento que a nossa ideia com relação a Deus é equivocada, toda a base da nossa crença vai ser igualmente equivocada. Certo? Agora, obviamente que Deus está muito além da nossa capacidade de entendimento. Aí que começa a surgir os pulos do gato. A gente diz o seguinte, que precisa ter uma ideia acertada de Deus para que a crença também tenha um bom alicerce. E, ao mesmo tempo, nós dizemos que Deus está acima da nossa capacidade e, por isso, é difícil para nós conceber um conceito mais próximo possível da realidade com relação a Deus. Certo? Mas isso não significa que não pode ser equacionável essa questão. Então, no final, o que nós precisamos? Equacionar a questão de ter um conceito mais acertado possível acerca de Deus com a nossa dificuldade de entender o que é Deus propriamente dito. E é nisso que nós vamos focar o nosso estudo de hoje. Certo? Porque as crenças, quando a gente vai pensar, a gente fala muito que o espiritismo, os conceitos espíritas, podem e devem ser utilizados nas bases de outras religiões, outras vertentes filosóficas. Mas a gente só começa a assimilar ideias alheias a partir do momento que existam pontos em comum. Então, ninguém vai pegar de uma outra vertente religiosa ou de pensamento conceitos espíritas se não tiver um ponto em comum. A gente verifica que muitas dessas religiões, que são consideradas afrodescendentes, existem a Umbanda, por exemplo, ela não vem da África, ela é brasileira mesmo, mas não deixa de ter uma origem africana, pelos seus costumes, pela forma como aborda. Então, nós temos algumas dessas religiões de terreiro utilizando conceitos espíritas nos seus estudos para tentar entender um ponto em comum. No caso que nós temos em comum o espiritismo com essas religiões, é a própria mediunidade. Então, a gente verifica que tem um ponto em comum. E a partir do momento que a gente comece a demonstrar pontos em comum, naturalmente, esse processo de assimilação de certos conceitos vão ocorrendo.
Agora, para isso, nós precisamos evitar o que muitos companheiros nós vemos fazendo, uma demonstração de que o Espiritismo seja uma doutrina superior às outras. Porque é muito comum a gente ouvir falar que o Espiritismo está na universidade, os espíritos estão na universidade do Espírito, enquanto nós irmãos estamos no jardim da infância. Então, essas questões só fomentam o antagonismo, né? Se eu me mostrar muito orgulhoso em um ponto qualquer, com relação a vocês, e aí nesse orgulho exacerbado, mostrar que o outro é inferior, ou querer, né, dizer que o outro é inferior, obviamente que vai criar um antagonismo. Então, os nossos discursos, a gente precisa tomar muito cuidado, porque os responsáveis para que o Espiritismo seja aceito, inclusive em outras religiões e vertentes de pensamento, cabe ao movimento espírita atual, porque a doutrina já está pronta. Então, cabe a nós hoje conduzirmos de uma forma adequada, humilde de preferência, né? Já que o Espiritismo prega tanto a humildade, então nós também vamos apresentar nossas crenças de uma forma humilde, respeitando as crenças alheias, que aí vai um processo natural, né? Agora, se eu sou melhor que vocês e eu vou falando isso, vocês vão falar assim, não vou mais assistir a aula do Cláudio não, que ele fica se colocando num pedestal muito alto e me coloca lá embaixo, certo? Então, a gente tem uma ideia do que, quando a gente usa para trás para nós verificamos o que muitas vezes um discurso inadequado causa de dano para o próprio Espiritismo. Da última mesa redonda para cá, então de julho para cá, nós vimos focando muito na questão da saúde, a relação do pensamento interferindo no mundo material, o nosso pensamento interferindo no corpo físico e, obviamente, né, os dois primeiros slides vão estar relacionados com essas aulas anteriores, eu tirei de lá, que é para nós podermos, então, fazer o encadeamento para saber, para a gente conseguir entender por que nós estamos falando de Deus único e pensamento abstrato. Então, Joana de Ângeles, em Dias Gloriosos, ela diz o seguinte: o pensamento desempenha uma função importante no conjunto existencial do ser humano, percorrendo todas as células, particularmente as do sistema nervoso simpático, que mantém perfeito intercâmbio com as do imunológico. Então, a gente verifica a importância do pensamento. E aí, a gente voltando para o que nós estamos falando ainda agora, pensamentos de orgulho exacerbado vão causar danos à nossa própria estrutura. Então, antes de causarmos dano à aceitação do Espiritismo, nós vamos causar dano à nossa própria estrutura. E isso, obviamente, é uma visão quântica do ser, representando um estado. Então, aqui Joana de Ângeles fala: o ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico, que interagem em fluxo contínuo uns sobre os outros. Então, quando a gente vai pensar espírito e corpo físico, sendo que espírito vem com mente, matéria e etc, né? Perispírito, corpo físico. Quando a gente pega o sistema espírito, perispírito, corpo físico, a gente não vai separar, né, em três componentes. Nós precisamos encarar isso como um estado. Qual o estado desse sistema? Se o estado do sistema é de enfermidade, o corpo vai estar enfermo, o perispírito vai estar enfermo. Se o estado do sistema é de saúde, perispírito e corpo físico também estarão no estado de saúde. Certo? Então, quando a gente vai olhar para essa visão quântica do ser, é que não é que uma coisa causa a outra. É um estado único entre espírito, perispírito e corpo físico. Então, a gente não vai curando um para curar o outro. A gente cura
vai trabalhar esse estado. Trabalhando o estado, todo o sistema vai se equilibrar. Tá? Em linhas gerais, não vou falar não, porque senão vai complicar. Então a gente entra para Deus único. Complicar não é comigo, é uma coisa que eu não gosto de complicar. Vocês me conhecem. Deus único. Deus único é complicado. A gente vai descomplicar Deus único. Kardec, a gente via que Kardec tinha uma consciência bastante interessante de todo o processo. Quando a gente lê Kardec, né, e vai aprofundar, entender as suas colocações, a gente percebe a noção que ele tinha das coisas, a noção exata. Por isso que o Espiritismo também deve ser trabalhado como todo, o Pentateuco todo. Porque ele começa trabalhando umas questões no Livro dos Espíritos e vai terminar, muitas vezes, no livro A Gênese. Então, a codificação é mais ou menos como espírito, perispírito, corpo físico, que é um estado que nós estamos falando. A codificação ela também precisa ser considerada como um estado, é a codificação toda. Não dá para a gente separar, não, o Livro dos Espíritos diz isso, o Livro dos Médiuns diz aquilo. A codificação diz, é como um todo. Porque começa em um livro, aprofunda um pouco mais no outro e vai terminar muitas vezes no outro. No livro A Gênese, capítulo 2, item 16. Quando Kardec faz uma avaliação bastante lúcida com relação a Deus nesse capítulo. E esse item ele diz o seguinte: não poderia existir outro Deus, que é o conceito de Deus único. Não poderia existir outro Deus. Só que normalmente a gente bota, não poderia existir outro Deus e ponto. Kardec colocou uma vírgula. Certo? Já mostra que vem coisa por aí. Salvo sob a condição de ser infinito, igualmente infinito em todas as coisas. Então a gente começa a verificar que Kardec considerou a possibilidade da existência de mais de um Deus. E isso demonstra a lucidez. Porque se eu me manter taxativo em Deus único, eu fecho a minha mente, eu entro num dogma. E aí eu vou ter medo. Se vem alguém falando de mais de um Deus, aí eu tenho medo. Certo? Aí a gente começa a dizer que são seitas pagãs. Pagão normalmente tem traz uma conotação negativa, e eu nunca entendi por quê. Por que o paganismo tem essa conotação negativa. Mas foi criado essa conotação, aquilo é pagão. E aí a gente, pagão, o indivíduo é pagão, vai morrer pagão. E aí a gente cria aquela coisa, negativa. Mas o paganismo não tem nada de negativo. É só, obviamente, existem religiões boas e existem religiões não boas. Tem aquelas que ensinam bem, tem aquelas outras que preferem fazer coisas inadequadas. Mas não dá para a gente achar paganismo, que não é catolicismo, é coisa ruim, é coisa do demo, como se diz. Não é. E Kardec continua: se houvesse entre ambos igualdade absoluta, isso equivaleria a existir de toda eternidade um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder. Confundidos assim quanto à identidade, não haveria em realidade mais que um único Deus. Então Kardec vem trazer para nós um afrouxamento do nosso pensamento. Não seja tão rígido. No final, quando Kardec coloca isso aqui, fala, não seja tão rígido, porque afinal de contas, ainda não conseguimos conceber o que seja a divindade. Isso está textualmente no Livro dos Espíritos. Quando a gente avançar, formos espíritos muito mais elevados, eles dizem que nós vamos ver Deus. Significa ver no sentido de entrar diretamente na obra da criação e entender os seus desígnios. Então, quando a gente fala em Deus único, certo? Vamos relaxar um pouco a nossa mente. Vamos considerar um Deus? É, considerado um Deus, porque se tiver mais de um, dependendo disso tudo aqui, para mim vai ser como se fosse um único Deus, e eu vou trabalhar com o conceito de Deus único.
Ficou claro? Eu gosto dessa colocação de Kardec, porque ele afrouxa a nossa mente. Não vamos ser tão rígidos. Nós podemos analisar Deus de uma forma bem mais profunda do que simplesmente dizer Deus, único, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pois é. E aí nós tivemos as 3 revelações. Moisés, 4.000 anos mais ou menos, dizem também, porque eu não estava lá, posso parecer, mas não estava lá. Deus único, trouxe a ideia de Deus único. Jesus já trouxe o conceito, não apenas de Deus único, mas pegou o Deus único e trouxe, esse Deus é um pai, ele não é vingativo, ele não é mau. Então, porque antes existia uma grande quantidade de deuses, né? Existem algumas vertentes de pensamento que ainda mantêm aquela grande quantidade de deuses, cada um incutido de uma coisa. E é bastante interessante porque o politeísmo ele está muito relacionado com as questões materiais. Então, a chuva, Deus da chuva, está relacionado com a chuva. Deus do trovão, relacionado com o trovão. Da colheita, do sol, disso, daquilo outro. Então, a multiplicidade de deuses estava relacionada com questões materiais, com questões concretas do nosso dia a dia. Então, é o Deus da chuva. Então, eu sei o que aquele Deus faz. Certo? Quando vem para Deus único, aí é uma coisa só. É um Deus responsável por tudo. Só como eu vou interpretar esse Deus, que só tem um? Eu só consigo interpretá-lo da forma que eu sou. E aí, por isso, eu quero um Deus vingativo. Um Deus mau, porque nós somos vingativos, somos maus, somos orgulhosos. E aí tinha que aplacar os deuses e por aí vai. Jesus veio com Deus Pai e apresentar a vida após a morte. Após a morte, existe uma vida que é muito mais ampla do que se considerava. Jesus veio trazer esses conceitos. Essas são as revelações em si, né? Obviamente, existe uma grande quantidade de conceitos e ensinamentos que eles trouxeram, mas a gente está pegando a revelação. E o Espiritismo, a revelação do Espiritismo é a comunicabilidade com os mortos e as leis que regem essa comunicação. Então, nessas 3 revelações nós temos, primeiro, Deus único, depois, Deus que é Pai e a vida após a morte, terceiro, a comunicabilidade com os mortos e a lei que rege essa comunicabilidade. Mas hoje, nós estamos falando só de Deus único. Então, nós vamos ficar com Moisés. Então, Moisés, conceito do Deus único, trazido no seio de um povo politeísta, e que passou a servir de norte para questões concernentes à divindade, simplificando as práticas de adoração. Então, quando eu saio lá, eu tenho uma multitude de deuses, e saio dessa multidão de deuses para um só, eu facilito minhas práticas de oração. Não é isso? Porque é um só. Então, a gente facilita bastante. Agora, Moisés trouxe para o seio de um povo politeísta. Quantas pessoas, quantos indivíduos tinham esse povo? Vocês têm ideia? Então, quando a gente fala em povo de Moisés, a gente está falando, hoje em dia, é um povoadinho, é um grupamento, é uma cidadezinha assim, pequena. Igual quando a gente vê no Evangelho, né? Que uma multidão seguia Jesus. Quanto é uma multidão? Né? O Rock in Rio tem, 10.000 pessoas. É um Rock in Rio seguindo Jesus? Não é. Se Jesus viesse hoje, eu acho que não ia ter um Rock in Rio para ouvi-lo falar. Mas a multidão daquela época era uma coisa muito restrita. Então, a gente verifica que trazer o conceito de Deus único para um povo naquela época era bem mais fácil do que nós falarmos, conceituação de Deus hoje. Tentar unificar o conceito de Deus hoje.
Então, qual é a dificuldade do politeísmo? A crença na existência de vários deuses acarreta uma complexidade muito maior, cuja extensão depende do número de deuses. Haverá discussões e conflitos acerca de qual seria o melhor e maior. Seria muito melhor e maior, tipos de rituais, preferências pessoais. E aí eu botei uma comparação com time de futebol e partido político. Certo? A gente vê grandes discussões e brigas, agressão física por causa de futebol. Porque um time ganhou, o time perdeu, porque o juiz roubou, porque aquele fez, um olhou para o outro e riu. Nós vemos confusão por causa de um time de futebol. Se a gente tem Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, esses que eu sei porque é o que eu entendo de futebol, são o nome desses quatro. Se tem briga por causa de futebol, o que dirá com relação à crença em Deus? E isso não tem mais porque uma grande parte dessas religiões, eles pregam pelo menos que a gente tem que respeitar o próximo, né? Tem que ter um certo respeito. Então, cabe a nós pensar o seguinte: eu vou conduzir a minha crença em Deus da mesma forma que eu torço por um time de futebol ou não? Certo? Então, se não vai ser da mesma forma, nós precisamos analisar a questão da divindade para estarmos diante de alguém falando que Deus não existe e nós nos mantermos tranquilos. Eu não preciso me preocupar com a crença do irmão que está à minha frente. Especialmente porque para Deus pouco importa se ele acredita ou não acredita em Deus. A gente acha muitas vezes que para Deus importa, mas para ele não importa. O que importa é para aquele que tem uma crença meio fraca. Porque quando alguém não crê, coloca em xeque a minha crença. Por isso é mais importante para mim do que propriamente para Deus. Deus único lá, 4.000 anos atrás com Moisés. Nós ainda encontramos um comportamento politeísta em grande escala na parte ocidental do planeta. Na parte ocidental, porque na parte oriental eles não acreditam muito num Deus único, né? Umas não acreditam nem em Deus, outros ainda creem em vários deuses, mas nós estamos falando aqui na parte ocidental. Quando a gente vai analisar as nossas religiões, nós vemos que é politeísmo puro. No seio de uma vertente religiosa, pode até ser que ali se cultive o Deus único, o monoteísmo. Mas quando a gente vai comparar as diversas religiões, nós vemos que aquilo é um politeísmo puro. Porque cada um tem o seu Deus diferente. E a partir do momento que eu digo que a minha religião é maior que a outra, melhor que a outra, eu estou dizendo que o meu Deus é melhor que o dele. Porque eu creio no Deus certo, ele não. Já que Deus é um Deus único. Certo? Então, quando a gente fala, né, que o Espiritismo, nós espíritos já estamos na faculdade do Espírito, os outros estão, né? Eu estou dizendo que o meu Deus é melhor do que o dos outros. No final é isso que eu estou dizendo. Se eu sou melhor que eles, significa que o meu conceito de Deus é melhor do que o conceito do outro. E aí eu tenho que tomar cuidado, né, para aquilo tudo que a gente fala dos outros, não estamos fazendo a mesma coisa que nós falamos dos outros. E aí vem o ensinamento de Jesus, né? Isso aí é alguma coisa que eu sempre troco, por isso que eu estou olhando para minha esposa. O argueiro no olho do outro e a trave no seu olho. Né? Eu vejo o que o outro faz, mas eu não vejo o que eu faço. E o movimento espírita, hoje em dia, ele precisa estar atento com o que ele anda fazendo, certo? Para não criar mais disenções. Então, o problema hoje em dia não é a crença do politeísmo em grupamentos, grupos ou povos, mas ele já ocorre em escala internacional.
Quando nós falamos... Existe na Irlanda bairro de católico e bairro de protestante. O protestante não anda no bairro de católico, o católico não anda no bairro de protestante, porque senão tem agressão. E nós estamos falando de cristianismo, certo? Religiões cristãs. Um chuta o que é reverenciado pelo outro, o outro vai e reclama daquilo, e a gente entra nessas picuinhas. O que nós vivemos hoje em dia, em termos, né, de religião, é um politeísmo velado. A gente diz que é monoteísmo, mas no final é um politeísmo. Um único nome, mas os conceitos são diferentes. A gente muitas vezes chama só Deus. Deus, 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 Deus. Mas os conceitos que são creditados a cada um, né, pelas religiões, eles são diferentes. A partir do momento que o conceito é diferente, o Deus é diferente. Tendo conceitos diferentes, Deus diferentes, nós temos o politeísmo. Creio em Deus, mas não no Deus das religiões, o Deus dessa ou daquela religião. Nós já ouvimos muito falar essas coisas, né? Eu acredito em Deus, mas não no Deus das religiões. Então aí só eu estou falando em dois deuses, o meu e os das religiões. E se tem dois deuses é o quê? Politeísmo. Outros trazem Jesus como Deus, então mais um Deus, demonstrando a existência de vários conceitos acerca da própria divindade. E como nós já falamos, né? Comportamento politeísta entre grandes religiões de origem comum. A origem é comum, mas mesmo assim eles vão levar a conceitos de Deus diferentes, porque cada um clama ter o Deus mais forte. E mesmo quando aqui alguns que só têm um Deus, aí a gente cria outros, né? Anjos, arcanjos, santos. Então nós vemos, são considerados deuses? Não. Mas está entre o homem e Deus. O homem e Deus. Então, se não sou eu e se não é Deus, é alguma coisa que tem características da divindade, características humanas. Então, se tem características da divindade, não deixa de ser um Deus. Mas vai acabar o quê? Trazendo em si práticas ritualísticas de adoração. Então, todas as vezes que a gente verifica uma ritualística de adoração, para mais de um, nós teremos mais de um Deus, independente do nome que se dê. Destas divergências de opinião surge a intolerância religiosa, da mesma forma que a intolerância política e do futebol, chegando à culminância das guerras em nome destes diferentes conceitos de Deus. Então, quando a gente vai pensar em intolerância religiosa, nós estamos falando no sistema de crenças e valores, cujo ápice é a divindade. Então, meu sistema de crenças e valores, todo ele é baseado no ponto principal. E esse ponto principal é Deus. Quando eu tomo que Deus, para mim, ama todas as criaturas, eu vou considerar que não existe aquele que é melhor do que o outro. Não vou considerar que não deve existir crenças melhores do que as outras quando partem do princípio da divindade. Eu posso dizer sim, o Espiritismo é a vertente de pensamento na qual eu melhor me adaptei. Então ela é melhor para mim. Qual é a melhor vertente de pensamento? Para mim, Cláudio Conte, é o Espiritismo. Agora, para o outro, não. Quando perguntaram, se não me engano, foi para Dalai Lama, qual era a melhor religião, ele falou, a melhor religião é aquela que faz o indivíduo melhor. Então, o Espiritismo me faz ser uma pessoa melhor, então
a melhor religião para mim é o Espiritismo. Para os outros, vai depender de qual vertente de pensamento ou religião lhe faz ser uma pessoa melhor. E aí a gente começa a aceitar aqueles que pensem diferente, porque a conceituação de Deus, ela ainda não é real, ela ainda não é correta. Eu tenho que passar do princípio que a minha ideia, o meu conceito de Deus, não é o estritamente correto. É a interpretação que eu faço. E aí a gente vai mais além. Como Deus é uma questão de interpretação, cada um de nós interpreta de uma forma diferente. Então, nem nesse grupinho aqui, que é pequeno, nós podemos, professamos a mesma crença, a doutrina espírita, nós não podemos dizer que o Deus é igual para todos nós. A ideia que eu faço de Deus é a mesma ideia que vocês fazem de Deus. Está ficando claro? Então, monoteísmo e politeísmo. Monoteísmo, ele pode ser até vigente no seio dos adeptos de uma religião ou vertente de pensamento. Politeísmo, uma multiplicidade entre as diferentes religiões ou vertentes de pensamento. Então, nós partimos do princípio que vivemos num mundo politeísta. A partir do momento que eu aceito isso, eu aceito que o Deus do outro seja diferente do meu Deus. E vou ficar tranquilo com relação a isso. Não vou me preocupar. E, às vezes, a gente pensa que para ser espírita, uma condição sine qua non é acreditar em Deus e acreditar em Jesus. Mas não é. Para ser um espírita, é preciso trabalhar pela sua transformação moral. Esse é o verdadeiro espírita. Certo? Porque às vezes a gente ouve dizendo assim, não, como é que ele é espírita se não acredita em Deus? Como é que pode ser espírita se não acreditar em Deus? E aí nós já nos deparamos com pessoas que são espíritas, mas têm dificuldade de acreditar em Deus. E elas acabam se sentindo constrangidas a acreditar em Deus. E eu falo, você não tem que acreditar em Deus. Outras, com relação a Jesus, você não tem que acreditar em Jesus. Por que que tem? Por que para ser espírita eu tenho que acreditar em Deus? Ou acreditar em Jesus? Não tem, né? Certo? Então nós acabamos o quê? Empurrando para fora essas pessoas que muitas vezes têm uma dificuldade de acreditar em Deus, porque é uma coisa abstrata, certo? E a gente empurra. Já me relataram, uma dessas pessoas, que numa aula falando que tinha dificuldade de acreditar em Deus, quem estava dando aula riu. Como você, espírita, não acredita em Deus? Não acreditando? E aí a gente vem perguntar, o quanto foi efetivo o conceito de Deus único? Efetivamente, o quanto foi o conceito de Deus único efetivo? Deus realmente se importa? Isso que eu tenho que me perguntar. Na minha interpretação de Deus, Ele se importa? Na minha interpretação de Deus, não, Ele não se importa. Qual a necessidade do conceito de Deus único? Veja bem, no primeiro nós questionamos se foi efetivo ou não, mas em nenhum momento nós dissemos que não existia necessidade daquilo, certo? Então foi efetivo no sentido de Deus único tomar a terra? Nesse sentido não. A gente vai se perguntar então o seguinte, eles realmente queriam isso? Será que o objetivo de quando Moisés trouxe ao conceito de Deus único era que esse conceito permeasse a terra como um todo? Esse era o real objetivo? Não necessariamente.
Porque se eu vejo aqui, não foi efetivo o conceito de Deus único no sentido de pegar a terra como um todo, se não foi efetivo, é porque esse não era o objetivo principal. Eu que interpreto assim. Quando alguém faz alguma coisa, eu acho que tem que ser, né, é uma revelação. Então tem que tomar a terra como um todo, porque eu quero que aquilo seja aceito no seio de todas as religiões para fortalecer a minha crença. Mas eu não preciso. E o objetivo era esse? Eu, Cláudio, acho que não. Qual a necessidade desse conceito? Qual a importância para o indivíduo? E aí eu pego esse conceito e já não vou mais trabalhar para a população do planeta como um todo. Eu tenho que vir para mim. Tá bom, qual era a necessidade desse conceito? Qual a importância disso para mim? A gente já sai do coletivo e vem para o individual. Eu. A questão aqui sou eu. Deus único, o conceito de Deus único não é mais com o planeta. O conceito de Deus único é comigo. E, obviamente, com cada um de nós. Mas eu não vou avaliar com relação a vocês, eu vou avaliar com relação a mim. E, obviamente, cada um de vocês vai avaliar com relação a si, propriamente dito. Qual a importância que tem para mim aquilo? Especialmente porque, né, essa não ser efetivo e não haver a necessidade do conceito de Deus único entre todos, porque quando a gente vai analisar o ensinamento de Jesus, a gente não vê isso de tão necessário assim. Se a gente pensar uma postura pacífica e pacifista perante a vida e os outros, é muito mais adequado do que a crença ou não da existência de Deus. Vamos supor, eu não acredito em Deus, mas eu sou pacífico perante os outros. Eu tenho uma postura pacifista. Não está bom? Agora eu creio em Deus, sou devoto, fervoroso, mas em compensação, eu agrido todo mundo, brigo, xingo, eu estou bem? Não. Então a gente verifica que a postura diante da vida é muito mais importante do que o fato de acreditar ou não num Deus único. E Jesus trouxe isso. Amarás a teu Deus de todo o coração. Este é o maior e primeiro mandamento. Tá, o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração. Tá, mas aquele indivíduo não ama a Deus. E aí? Aí tem o segundo, que é semelhante a esse. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Então eu vejo que um é semelhante ao outro. Devido à semelhança, os dois são uma coisa só. Eu tenho como duas leis: amar a Deus e amar ao próximo. Mas Jesus diz, tem o segundo que é semelhante ao primeiro. A semelhança. Somente ama a Deus quem ama o próximo. Não é isso? E por definição, quem ama o próximo, amará também a Deus, independente da sua crença. Então, quando Jesus, falou que ele teve fome e foi vestido, teve fome, foi alimentado, estava desnudo e foi vestido, e aí perguntava, mas mestre, quando nós fizemos isso? E ele falou, quando fizestes a um desses pequeninos. Então, quando faz ao pequenino, eu não preciso estar pensando em Jesus. Eu não preciso nem acreditar em Jesus. Mas quando eu faço para esse pequenino, eu estou fazendo para Jesus. É muito mais forte do que eu olhar, Jesus está me vendo, vou entregar aqui para ele, pequenino. É muito mais forte, eu tenho muito mais bênçãos, faltou a palavra, mas vai bênçãos mesmo? Mérito, obrigado. Quando eu faço independente do outro. Então eu vejo que a semelhança desses dois ensinamentos coloca os dois na mesma categoria, é uma coisa só. Eu digo aqui que eu amo a Deus, acredito em Deus, mas se eu não me relaciono com o próximo, não faço nada para o próximo,
o amar a Deus é só de boca para fora. Então, eu dizer que creio em Deus, amo a Deus, não está muito peso. Tem muita gente aí amando a Deus. Uma coisa que eu vivo repetindo lá em casa, às vezes eu fico pensando, né, pensando em questões espíritas, e também analisando, né, eu, Cláudio, com todos esses ensinamentos, aí eu falo alto, até minha esposa escuta, eu falo, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, não é porque eu digo eu creio em Deus, eu amo a Deus, que eu vou entrar no reino dos céus. É mais aquilo que eu faço. Livro vermelho de Jung. O livro vermelho de Jung primeiro não era vermelho. O que foi publicado agora é vermelho. E o nome é livro vermelho, mas não era vermelho. O livro mesmo, o caderno que ele escreveu não era vermelho. E a gente é interessante porque a gente diz que esse é um livro recente de Jung, saiu uns 5 anos atrás, mas Jung desencarnou lá na década de 60, se não me engano, mas eram escritos que a família não deixou que fossem publicados. Então, só foi publicado recentemente, há uns 5 anos atrás, mais ou menos. Então, por isso é um livro recente de Jung. Jung diz o seguinte, isso aqui é profundo, ninguém possui meu Deus, ninguém possui meu Deus, mas meu Deus possui a todos, inclusive a mim. Os deuses de todas as pessoas individuais possuem sempre todas as outras pessoas, inclusive a mim mesmo. O que ele vem trazer é, cada um tem a sua interpretação de Deus, mas a base dessa interpretação, o que deve ser comum nessa interpretação, é que Deus ama a todos. Não importa o que eu penso de Deus. Eu posso pensar que Ele é louro, que Ele é velho, que Ele é novo, que Ele é moreno, tem olho azul, olho castanho, é baixo, alto, não importa. Mas, como premissa principal, Ele ama a todos igualmente. Então, quando a gente vai pensar em Deus único, o único conceito com relação a Deus que nós poderíamos compartilhar é que Ele ama a todos, independente. Ele vai amar a mim tanto quanto ama vocês. Então, esse é o ponto principal que tem que balizar os nossos conceitos com relação à divindade. Esse é o ponto em comum. Agora, fora isso, nós pensamos várias outras coisas com relação a Deus. E aí, isso vai fazer diferença entre o meu Deus e o Deus de vocês. Mas se eu considerar que Ele ama a todos, e vocês considerarem que os deuses de vocês amam a todos, todos vamos ser irmãos num único ponto, que é amar a todos igualmente. A principal finalidade do conceito de Deus único não era que a humanidade toda compartilhasse conceitos específicos com relação a Deus, mas a elaboração do pensamento abstrato. Quando a gente vai pensar, 4.000 anos atrás, com os problemas que tinham na época, e aí os deuses eram muito materiais, vamos dizer assim, porque estavam relacionados com questões materiais, e aí tem o meu Deus e o Deus daqueles. Quando eu trago um Deus único, eu estou promovendo a elaboração de um pensamento abstrato. Especialmente quando a gente pensa que eram povos em guerra. É Deus único. Então, se o lado direito está em guerra com o lado esquerdo, e é o Deus único, o Deus daqui é o Deus de lá. Hoje em dia, até hoje em dia, a gente vê o pessoal benzendo navio de guerra. Né? Meu Deus vai aqui benzer essa arma que é para matar o inimigo. E a gente vê que Deus é esse, que vai me ajudar a matar o outro. A gente sempre pensa que Deus está do nosso lado. Uma vez foi interessante contar aqui antes da gente partir para perguntas, não é que vai acabar aqui não, ainda tem mais uma outra coisa. Uma vez eu estava conversando com alguém,
falando sobre mediunidade e aquelas dificuldades naturais, né, do início da mediunidade. Estava contando, né, o meu início, porque o filho dessa pessoa que eu estava conversando estava apresentando umas características assim de mediunidade. Aí eu estava conversando, falei, não, porque aí, né, pode ser um indício de mediunidade. Deus não vai fazer isso com meu filho. Aí eu fiquei pensando assim, ele fez comigo, por que não vai fazer com o filho do outro? Certo? Que Deus é esse que faz comigo, já que porque deve ser, do jeito que falou, devia ser a mediunidade uma coisa ruim, né? Não, Deus não vai fazer com o filho, é uma coisa ruim, mas fez comigo. Aí eu fiquei pensando, que Deus é esse? Graças a Deus, literalmente, a gente sabe que não é bem assim. Primeiro que mediunidade é uma bênção, independente das dificuldades que sejam surgindo ao longo do nosso caminho. Mediunidade é uma bênção. E Deus, obviamente, né, faz com aqueles que precisam da experiência. Cada um com seu cada um. E aí a gente precisa, então, desenvolver o pensamento abstrato. É o ponto principal. E aí eu vejo o seguinte, né, essa vertente de pensamento do mundo ocidental, ele partiu de um conceito abstrato, que é o Deus único. Então, nós precisamos, nessa linha toda que vem essa vertente de pensamento, considerar a necessidade de pensamentos abstratos. Elaborar, desenvolver a nossa capacidade de pensar. Porque quando a gente fica só no concreto, nossa mente fica só limitada naquilo que eu vejo. Eu não consigo elevar minha mente para uma comunhão com Deus, uma comunhão com Jesus, com esses espíritos mais elevados. Se eu ficar só no terra a terra, aí a gente entra naquele petitório. Vocês já viram prece que é puro petitório? Eu oro muito a Deus, eu peço para Ele um carro novo, um emprego melhor, um aumento, que aquele meu chefe morra e eu possa substituir, e a gente vai pedindo essas coisas. Nós vemos petitório, certo? E a gente não vê tanto a elaboração de pensamentos elevados. Teve um outro dia aí que eu tive até que, estava numa prece, eu tive até que me desligar da prece, porque aquela prece estava me causando desarmonia, que era um petitório só, pedindo. Daqui a pouco eu senti meu coração, eu estava para fazer uma palestra, senti meu coração assim acelerando, sabe? E aí o que está acontecendo comigo? Aí que eu prestei atenção na prece, eu falei, vou pensar em outra coisa. Aí às vezes vai pensar, quem gosta de futebol vai pensar em futebol, porque é muito melhor do que certas preces. Nós precisamos tomar cuidado com a prece, porque eu digo que eu estou fazendo a prece, mas no final só estou fazendo petitórios. No pensamento elevado, no pensamento abstrato, aí eu vou conseguir fazer uma prece de sintonia com Deus, com Jesus, com esses mentores, só baseado nisso. Quando a humanidade compreender que a interpretação pessoal de Deus deve considerar que Ele ama a todos indiscriminada e independentemente de qualquer outra coisa, será possível finalmente contar este como figurando entre os mundos de regeneração. Então, quando a gente pensa, né, o planeta, nosso mundo está saindo de expiações e provas para a regeneração. Enquanto não considerarmos que Deus ama a todos, nós vamos continuar no mundo de expiações e provas. Porque eu vou continuar me considerando melhor do que os outros. Enquanto um se considerar melhor que os outros, nós vamos viver no mundo de expiações e provas. Agora, graças a Deus, isso é uma coisa que a gente precisa estar ciente, nós não estamos presos a este mundo, certo? Se o mundo não passar para a regeneração, não significa que nós vamos ficar presos aqui.
Vão continuar aqui quem ainda for compatível com o mundo de expiações e provas. Quem já for compatível com o mundo de regeneração, vai para outros mundos, que Kardec, graças a Deus, trouxe para a gente em transmigrações sucessivas. Teria muito para falar, mas obviamente não vai dar tempo. Então nós paramos aqui, ficamos com as perguntas, se alguém tiver perguntas. Perguntas? Opa, um minutinho só. Levei um susto quando você falou que quem é para ser espírita não precisa crer em Jesus. Me deu um susto. Porque é o seguinte, o Livro dos Espíritos diz realmente que o bom espírito é aquele que se esforça por domar as suas más inclinações. Mas ele também diz que o nosso modelo é Jesus. Porque se eu quero melhorar, domar as minhas más inclinações, eu tenho que ter um modelo, né? Um modelo ideal. Então, você pode ter modelos ideais como outras pessoas, mas ele coloca Jesus como um modelo do homem do terceiro milênio, né? Aquele único espírito puro que esteve. Então, como é que você junta essas coisas aí? Pelo que você disse. Obviamente que essa é uma pergunta bastante interessante. Jesus é um modelo para nós. Mas vamos supor que eu não acredite em Jesus. Não acredite que veio aquele espírito que encarnou aqui há 2000 anos atrás e vivenciou aquilo tudo. Porque a gente acha que é um absurdo, mas não tem prova nenhuma de que Jesus encarnou. Prova? Não tem. Então eu preciso entender por que aquele indivíduo não acredita que um espírito encarnou. Como Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás e vivenciou ou participou daquilo tudo que conta o relato, porque prova nós não temos. Eu não tenho como chegar para você e provar que Deus realmente encarnou há 2000 anos atrás. Jesus, obrigado. Aí o que acontece? Não tenho provas para dizer por que Jesus encarnou. Então, se eu não posso te provar, eu não posso cobrar do outro que ele acredite. É uma crença. Então, vou tirar Jesus da equação. Mas eu preciso me melhorar. A doutrina espírita, se você tira aquela questão que diz que o modelo é Jesus. A doutrina espírita, ela traz tanta orientação de como nos tornarmos melhores. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, se você tira todos os ensinamentos de Jesus, né? Ali ainda tem tanta orientação, eu vou te dizer, se eu conseguisse cumprir nessa encarnação 5% do que a doutrina, a codificação traz, tirando todos os nomes de Jesus e citações de Jesus, eu já ia desencarnar feliz. Entendeu? Oi? Ele também ia ficar. Ele ia falar, graças a Deus esse menino melhorou, né? Conseguiu 5%. Sabe o que é 5% da codificação? Daquilo que ela me ensina a ser melhor. Nossa, é muita coisa. Nas minhas contas, pelo que eu andei fazendo, eu ainda estou abaixo de 1%. Então, a gente vai verificar que é muita coisa mesmo. Então, quando você coloca Jesus na equação, ele é um plus, ele é algo a mais, ele vai me facilitar. É muito mais fácil para mim, como expositor espírita, considerar Deus e Jesus na equação. É muito mais fácil eu ficar aqui conversando com vocês, falar de Jesus, Deus, facilita muito, porque é muita coisa que eu precisaria explicar, que aí eu não explico. Quando eu falo Jesus, já está subentendido, e aí eu não preciso explicar.
Eu já fiz palestras e estudos que é pior ainda, eu não podia nem falar de espiritismo, certo? E você vê que você consegue. Você pega os ensinamentos espíritas, tira o rótulo espiritismo e você apresenta os ensinamentos. Usa a ciência, bota os ensinamentos e o importante é você apresentar o conceito. Então, para uma plateia que não acredita em Deus e Jesus, não adianta falar Deus, não adianta falar Jesus. A gente aprende muito isso em atendimento a irmão desencarnado, que alguns deles não topam Deus e não topam Jesus. Você falar, se falar Deus, Jesus, você acaba com todo o trabalho. Por quê? Porque a história é repleta de situações desagradáveis em nome de Deus e de Jesus. Foram eles? Não, são os homens. Mas o que fica na cabeça de quem sofre? Deus e Jesus. E aí nós como espíritas, nós precisamos estar cientes disso para podermos apresentar para quem não coaduna conosco nessa crença, não compartilha conosco essa crença, mas mesmo assim trazer o conceito de como a pessoa ou as pessoas podem se melhorar. Nas escolas, é muita discussão sobre o ensino de religião, Eu acho isso complicado, porque que religião nós vamos escolher? Se me perguntar, eu vou dizer que é o espiritismo. Todas as escolas tinham que ensinar espiritismo. Só que os católicos vão querer catolicismo, os umbandistas vão querer umbanda, e por aí vai. Então, o que a gente precisa nas escolas é moral e cívica. Que você apresenta todos os ensinamentos bons de todas as vertentes religiosas e de pensamento. Eu não preciso falar Deus, não preciso falar Jesus. E com isso eu uniformizo o meu diálogo, o meu discurso. Entendeu? Nas suas preces, peça para eu cumprir 1% daquilo que está na codificação. Tirando Deus, tirando Jesus, eu já vou estar feliz da vida, porque mesmo com Deus e Jesus está difícil. Outra questão, querem colocar? Na verdade, nós somos muito relativos, querendo olhar para um absoluto, Nossa compreensão é muito complicada. Como você falou muito bem, em nome de Deus, quantas barbaridades, Mas também, e aquela ideia do Deus abstrato, Isso ainda é apesar de ter 4.000 anos, ainda é uma coisa complicada. Porque é difícil, na própria doutrina que começa com Deus, ele tenta quebrar aquela visão mecanicista, aquela visão materialista, de Deus, colocando como causa primária todas as coisas. E aí como é que eu amo essa causa primária? É complicado, é muito complicado. Eu acho então que fica muito claro que não se trata aqui de dizer que não se acredita em Deus ou não se acredita em Jesus, mas é um padrão que ainda é bastante avançado, para a nossa compreensão e que dificulta, e tem em nome desse padrão quantas coisas terríveis aconteceram ao longo da história, estão acontecendo até hoje. Nós estamos vendo guerras, de fundo profundamente religioso, hoje, Então, quando você fala naquele planeta de regeneração, acho que tem toda a razão, à medida em que, quando nós nos amarmos uns aos outros, chegou o planeta de regeneração, independente do nome da coisa. É isso aí, não é? Foi isso mais ou menos que nós entendemos, da colocação. Acho que é muito claro, muito, muito preciso.